Oferecimento Devassa One, a devassa colorida em edição limitada. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, assinante NET de São José do Rio Preto. A partir de agora, você confere meia hora de muita informação, entretenimento e prestação de serviço. A partir de agora, o programa tem a honra de receber o ex-prefeito de Itanabi por 2 mandatos e delegado de polícia, Zé Francisco. Zé, prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco. Você que é da família Matos, lá do seu Mário Matos, do seu Zé Lito, do meu amigo Luiz Carlos. Isso. A sua mensagem inicial aí para os amigos telespectadores da TV da cidade. Eu me sinto muito honrado e feliz de participar do seu programa. Um alô todo especial aos telespectadores da NET Cidade. E é uma honra e fico muito feliz, né? Até porque somos velhos camaradas, verdade, né? E é com muita alegria que eu participo do seu programa. Então, para iniciar esse bate-bola aí, já que nós estamos no contexto aí da Copa do Mundo, eu gostaria que você falasse sobre o tema reforma política no Brasil. Olha, Sérgio, é muito comum a gente ouvir uma grita, uma revolta em relação à corrupção. Que a corrupção ela está acabando com o país e os movimentos de junho de 2013, do ano passado, que agora completa um ano, né, de protestos em relação à corrupção. E a gente sabe que a vacina mais eficaz contra a corrupção é a reforma política. E sobre reforma política a gente pouco ouve. Exatamente. A grande mídia não trata da reforma política. Eu nunca vi o Joaquim Barbosa falar de reforma política. Eu nunca ouvi a Rede Globo e os grandes conglomerados de mídia falarem sobre reforma política. É um tema muito árido, muito pouco tratado. E eu acredito que a sensibilização, a conscientização da população brasileira em torno desse tema é fundamental para que o país avance e amadureça a sua democracia. E esse tema, eu acredito que ele tem que ser desinterditado. Há uma interdição em relação a esse debate. Às vezes as pessoas estão muito afiadas para falar de corrupção nos vários níveis de governo, ou até mesmo aquela corrupção do dia a dia que contamina o próprio povo brasileiro, mas em relação à reforma política, muito pouca gente fala sobre isso. E, na verdade, um tema central, nuclear da reforma política é a separação dos recursos privados, dos grandes conglomerados, do processo eleitoral. E o que a gente tem hoje é uma boa parte da base parlamentar representando não a população, mas representando as grandes empreiteiras, os planos de saúde, os próprios grandes conglomerados de mídia, não é verdade? E é até por isso que esse debate é interditado. Eu queria que você falasse também sobre um tema importante, que é a democratização da imprensa. Sem querer a gente acabou... Foi por isso que você fez esse gancho agora, que é justamente o teu programa, que é essa maravilha das redes sociais, que é de democratizar a informação. É algo de novo. Mas o espectro eletromagnético, que são as concessões públicas, porque a Rede Globo ela chega até na casa das pessoas, o SBT, a Bandeirantes, a Record, as grandes empresas de comunicação, através do espaço que pertence ao povo e não ao dono dessa emissora. Então o que acontece? Antes do advento das redes sociais, poucas famílias, e continuam ainda, com menos intensidade em razão das redes sociais, mas poucas famílias é que ditam, porque existe uma unidade de ideal e de propósitos políticos entre essas famílias. Então, portanto, o partido que é o corrupto é eles que ditam para a população qual que é a cor da roupa que as pessoas têm que usar. Para a pessoa ser importante e valorizada, que carro que ela tem que ter, que roupa que ela tem que usar. Exatamente. Qual que é o partido que é gestor e honesto, qual que é o partido que é corrupto. E esse tipo de defesa que é feita nesse espaço eletromagnético que é do povo, acaba sendo só um tipo de pensamento que é veiculado. E as outras pessoas, e os outros segmentos da sociedade, eles ficam sem voz.
E a internet é que está possibilitando essa democratização. Doutor, o senhor que milita na área da segurança pública, como o senhor vê essa relação da segurança e da droga hoje no Brasil? Olha, Sérgio, a questão das drogas, eu só tenho uma certeza. Eu só tenho uma certeza e tenho milhares de dúvidas. Mas a certeza que eu tenho é que nós perdemos a guerra. Esse modelo de combate, de repressão às drogas, ele faliu. Essa é que é a verdade. O Estado brasileiro e todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que é o formulador dessa política de repressão ao narcotráfico e às drogas, é uma guerra perdida que consome bilhões de reais. Bilhões de reais. E a droga, ela é combatida, um dos problemas é a saúde pública. E também lavagem de dinheiro e outras questões que envolvem o narcotráfico. Mas hoje morre mais pessoas no combate às drogas do que as drogas dizimam pessoas. Ou seja, já há uma inversão de valores. Mais pessoas morrendo para proteger a saúde de gente que está morrendo muito menos em relação às drogas. Perfeito. E mais, o sistema carcerário brasileiro, eu não posso falar dos outros países, mas o brasileiro eu posso falar, quem está preso hoje são traficantes pobres, a maioria da droga é a maconha, e gente que tem renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Enquanto que os grandes traficantes e quem faz parte do tráfico não é só quem coloca a mão na droga, mas é quem financia esse empreendimento. Cadeia, né? Exato. Porque qualquer empreendimento, ele depende de um braço financeiro. Agora, eu não conheço ninguém do mundo financeiro que está cumprindo pena em relação ao tráfico ilícito de entorpecente. Então, é um modelo falido, é um modelo que acabou. Aí tem a questão da descriminalização da droga. Como é que isso pode ser feito? Coisa que tipo de controle? Adotado agora recentemente no Uruguai, né? Exatamente. Um país vizinho aqui. Exato, com Mujica, no Uruguai. E que já está colhendo bons frutos. Parece que já não morreu ninguém por tráfico, por problema de guerra de quadrilha, ou de quadrilha com polícia. Disputa, né, pelo espaço. Por disputa, né? Porque é uma disputa territorial, que é uma disputa de comércio, né? Exatamente. Então é natural que seja territorial. E que isso já está dando certo. E também uma boa experiência, que é de São Paulo, do Fernando Haddad, que é a política de redução de dano, lá na Cracolândia. Já diminuiu o tráfico de drogas ali. Mas o Estado ele tem que ter uma complacência maior com o usuário. É uma questão também de fundo moral. Uma questão de saúde pública. De saúde pública. Eu não tenho, Sérgio, opinião formada ainda a respeito. Sim. Mas o que eu penso é que esse debate ele tem que ser desinterditado. Exatamente. Nós temos que chamar os psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pessoas também da polícia, evidentemente, juristas, para a gente poder começar, pelo menos, a desinterditar esse debate, pelo menos começar o debate. Porque existe uma questão de fundo moral, de fundo ético, ou até religioso, que impede qualquer tipo de discussão a respeito disso. E eu só acho que o Estado ele vai ganhar essa guerra. Essa vitória não será absoluta, porque a droga e a necessidade pelo consumo de droga, a demanda é algo humano, que não tem jeito de você apagar, da mesma forma que existe o álcool, que existe o tabaco, sempre vai ter demanda, e para as outras drogas ilícitas também. Então a gente tem que encontrar um meio termo, tem que desinterditar esse debate. Levar o debate para a sociedade. Ele tem que acontecer, e a gente tem que tirar essa roupa moral, essa roupa religiosa e tentar resolver o problema. Porque esse modelo eu não acredito mais nele, eu acho que nós perdemos. E o nosso convidado neste primeiro bloco é o ex-prefeito de Itanhabi por 2 mandatos, Zé Francisco. Zé Francisco, Copa do Mundo, alienação ou cultura? Cultura, né, Sérgio? Cultura. O futebol, ele faz parte do DNA, da formação cultural do povo brasileiro. Tanto que na década de 70, a esquerda na época, ela chegou até em alguns setores de que o futebol é o ópio do povo, né? Parafraseando... Goebbels, que era o secretário de comunicação nazista, que falou pela primeira vez. Isso, mas de forma alguma. Exatamente. Tanto que a própria presidente Dilma Rousseff, ela disse que quando estava presa, numa cela fria,
e começou o jogo que todos os presos torceram, os presos políticos inclusive. E naquela época também a Copa do Mundo ela não foi muito politizada, até porque não tinha eleição direta, né? Não havia nenhuma disputa. Então é tranquilo, futebol faz parte da nossa futebol cultura, está no nosso sangue, DNA, evidente. exatamente. É isso. Zé Francisco, qual deverá ser o perfil desse político que a sociedade brasileira irá eleger esse ano? Olha, Sérgio, eu acho que o debate político hoje, inclusive o debate político na sociedade, ele tem que se qualificar um pouco melhor. Ele tem que ser mais qualificado. Eu acho que falta um pouco de informação, apesar do advento das redes sociais, que é algo novo. Uma coisa que eu sinto é que falta mais informação. Isso. Mais conteúdo na campanha. Eu quero mais informação, a juventude quer mais informação, quem está nos ouvindo também quer mais informação para poder qualificar esse debate. Mas sem dúvida alguma que o aspecto ético e o aspecto da eficiência administrativa, eles serão fundamentais. E cada vez mais, quanto mais eleições, mais maduro fica o povo brasileiro, mais maduro o eleitor e mais o nosso país vai avançar. Zé Francisco, grande abraço, venha mais vezes nesse espaço aqui. Muito obrigado, eu quero que você agradeço. Deixe aí uma mensagem para os nossos amigos telespectadores da NET Cidade, do programa Sérgio Parada. Olha, eu quero deixar um abraço a todos vocês que nos assistem na NET Cidade e mais uma vez parabenizar aqui o Sérgio por esse programa maravilhoso. E de tudo que a gente falou aqui, falamos só de políticas públicas. Eu sou delegado de polícia do concurso de 2001 e tive a experiência de ser prefeito de 2005 a 2012. E a experiência que eu tenho é de que a política é uma ferramenta importantíssima de transformação social. Que a gente só vai vencer a corrupção, o atraso, a falta de saneamento, uma educação de qualidade através da política. Daí a necessidade desse debate ser qualificado, do povo brasileiro ter direito à informação. Nós precisamos de informação equilibrada, informação de qualidade, para a gente poder elevar o nível do debate, Sérgio, e cada vez mais escolher pessoas melhores para ocupar os cargos políticos, não só os políticos, porque é muito importante também que a população brasileira se organize, que a sociedade civil se articule e participe mais das decisões políticas, para que a gente possa construir também uma democracia mais direta, mais participativa. Eu acho que é esse o caminho e é através da política que nós vamos conseguir isso. Meu querido Zé Francisco, tenho certeza que você virá mais vezes nesse espaço. Muito obrigado. Será um prazer. Fique ligado, nós voltamos já já.